Hoje eu vou fazer um vídeo diferente daquilo que eu queria estar fazendo. Eu vou falar sobre essa situação toda que está acontecendo com o youtuber Felca. E essa questão da infantilização, desculpa, da adultização. E fui até traído pelas palavras agora por conta da forma infantil como a questão foi abordada e sem estratégia. Eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o Felca, sobre o que eu entendo como se pode desenvolver a verdade dele sobre o caso. Então, ele tem uma verdade própria sobre esse caso. Eu vou falar um pouco sobre isso. E é lógico, como advogado, eu fiz meu dever de casa em relação a ele, sobre a verdade do Brasil hoje e as prioridades do Brasil hoje, minimamente conhecidas por todo mundo, e sobre como a forma como ele agiu nesse caso vai ser instrumentalizado para praticamente jogar uma cortina de fumaça em tudo que deveria estar sendo endereçado no Brasil. Basicamente o vídeo é esse, vai ser um vídeo um pouco mais complicado, eu vou tentar resumir ele aqui. Falando sobre o Felca. Primeiramente o Felca, ele era um cara muito tímido, muito introvertido, cara alto, né? Já é um pouco diferentão, que sofreu, pelo que eu pesquisei, aspectos de síndrome do pânico, de medo de contato com pessoas, mas principalmente com medo de sair de casa. E assim, eu vi alguns relatos dele que em um determinado momento o irmão dele passou mal, precisava ir para o hospital, não tinha com quem ir, e ele levou, mas ele levou sofrendo muito. Ou seja, ele chegou a pensar: putz, talvez meu irmão morresse se eu não conseguisse sair de casa. Aí ele se forçou numa coisa que eu já falei aqui no canal, que chama fricção límbica, que é você ir contra o que te bloqueia. Ele fez isso, ele foi corajoso, e por conta disso ele pôde colher os frutos disso, ou seja, por mais que seja difícil para ele, ele hoje consegue ir a podcasts, ir a programas, ele pode estar péssimo lá, se sentindo com pouca energia, só que ele consegue fazer isso. E eu entendo ele, melhor do que talvez 99% das pessoas. E eu sou uma pessoa que sempre fui extremamente tímido. Então, no colegial, então, por exemplo, eu era bom no futebol, eu sempre fiz artes marciais, mas assim, eu falava com poucas pessoas, eu ficava no meu mundo. Na faculdade eu sentava no canto, eu implorava para não me chamar. Eu faço trabalho escrito, mas não faço o trabalho falando, o trabalho lá na frente. E às vezes meu próprio grupo me elegia para falar, porque quando estava num grupo, mas num lugar fechado, mas não no palco, eu arrebentava. Eu era o cara que conseguia decorar tudo, tinha leitura dinâmica, tinha ideias, insights diferentes, né? Por conta da forma do que eu penso, que é o pensamento neurodivergente. Só que já aconteceu de eu ser eleito, acho que foi no terceiro ano. Não, Lucas, você tem que falar pelo time aqui, pelo nosso trabalho. E era um professor que antagonizou comigo por outros motivos, até políticos, né? Que ele trabalhava num governo corrupto, não vou entrar em detalhes aqui, mas eu já tinha discutido com ele por um outro motivo, numa escadaria, discutido bem forte. E aí ele usou isso para me reprovar naquele trabalho. Eu fiquei, frisei ali no palco, enfim. Então, é assim, e só para complementar um pouco, para não falar, não, então você é tímido, você sente, não. Meu caso tem muitas outras sequelas. Num período específico de tempo, eu tive várias mortes na minha vida, né? Tinha uma grande amiga que me ajudava muito com a timidez, que era minha melhor amiga. Ela cometeu suicídio. Depois eu perdi pessoas que eu amava num acidente de carro. Depois meu tio morreu num acidente de moto. Tudo no intervalo de 18 meses, assim. Depois um outro amigo meu cometeu suicídio. Depois meu pai adoeceu, meu pai morreu em circunstâncias terríveis. Enfim, a gente foi despejado várias vezes, perdeu tudo, tive que começar minha vida do -20, não foi nem do zero. E eu tinha tido uma vida, pelo menos financeiramente, tirando outros problemas familiares, confortável. Então, assim, meu pai morreu praticamente porque não tinha o dinheiro, porque tinha uma solução que precisava de um dinheiro que a gente não tinha. E depois também teve a morte do meu avô. Teve um monte de mortes ao todo, um monte de mortes, um monte de perdas. E o que aconteceu comigo, digamos assim, ao ser trucidado pela vida, sempre quando eu estava me recuperando, aconteceu uma coisa pior. Eu perdi a minha fé em Deus, já tinha perdido um pouco antes, mas aí aprofundou isso. E eu fiquei muito tempo recluso, como o Felca ficou. Então, de ficar no quarto, de ficar viciado em um monte de série na internet, de não sair pra nada, de não ver a luz do sol, de não conversar com ninguém, de me fechar. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro ponto importante desse vídeo, por isso que eu tô me expondo um pouco. E eu sei que o meu canal é um canal pequeno, ninguém vai assistir isso, mas
Eu sei como ele se sente. De verdade, eu sei. Então, ele conseguir superar isso dá uma sensação de poder, do cara poder fazer tudo o que ele quer. E ele é um cara bom, ele quer fazer coisas boas pelo mundo. Mas eu acho que isso cegou bastante ele nesse caso específico. E vou explicar o porquê. Já vi alguns caras na internet, vários, falando de uma coisa chamada dinheiro do foda-se. O que é o dinheiro do foda-se? Fuck money, né? Eles falam, é o seguinte, você faturou mais do que 10 milhões, você pode falar o que você quiser que antes não falava. Já viu o Ryan Santos falar isso? Que depois que ele ganhou o dinheiro do foda-se, ele podia falar o que ele quisesse, aí que ele revelou a verdadeira identidade dele, começou a atacar todo mundo, algumas de forma certa, outras de forma errada. Já vi muita gente falando sobre o dinheiro do foda-se, e o Felca hoje ele tem esse dinheiro do foda-se, ele tem a vida ganha com a internet, isso é óbvio, tá? São bilhões de visualizações, enfim. Ele deve ter no mínimo aí uns 5 milhões de patrimônio por aí. E esse dinheiro do foda-se, associado ao fato de ele ter superado uma grande fricção límbica de poder se superar, dá pro cara uma sensação assim: eu sou o Superman, eu posso resolver todos os problemas do mundo. E como ele é um cara bom, eu percebi que sempre que ele usou esse poder, essa confiança, esse eu não preciso pensar mais no que eu falo, eu não trabalho para ninguém, ele sempre usou isso de uma forma positiva. Primeiro contra as bets e agora contra essa questão da adultização. Então, assim, ele querer fazer isso é interessante, é legal, é bacana. Só que ele vive numa bolha. Ele começou fazendo vídeos de piada. Então, por mais que ele não seja totalmente alienado, ele fez isso talvez sem considerar o tamanho dele e o contexto do Brasil hoje. Nós estamos num país hoje que, em tese, democraticamente, deveria ter eleições em que ambas as partes, esquerda e direita, já que é tão centralizado, deveriam participar. Só que e aqui eu não estou falando que um tem razão ou outro, estou falando o seguinte: todos os deputados dos partidos chamados de direita, do PL, etc., estão com várias investigações, falam uma palavra na internet, no Twitter, e aí é cassado o mandato, enfim. Isso é uma espécie de um lawfare, né? Você usa, digamos, acusações genéricas para impedir as pessoas de terem seu nome na urna. E aí é complicado, porque só um lado vai ter, tá? E eu não estou nem falando do caso do Bolsonaro especificamente, porque tecnicamente, juridicamente, ele já está inelegível. Então ele já não entra até nessa discussão. O fato é, além dele estar inelegível, isso já é um fato, tem gente que esquece disso, mas ele está inelegível já. Então não é nem essa a discussão. Mas o ponto é, juridicamente falando, ele está inelegível nesse momento. É todos. O objetivo, nitidamente, é uma instrumentalização da esquerda para que todos sejam. Então, assim, essa é uma discussão que precisava ser enfrentada, porque o Brasil está sofrendo sanções que estão prejudicando várias pessoas. O Brasil está sendo visto da forma como uma Venezuela. E aí entra o Felca, faz um vídeo com 17 milhões de visualizações. A esquerda pega isso, esquece tudo que está acontecendo no Brasil, vamos cuidar das crianças. Só que eu vi dois ou três ou quatro vídeos com prints e eu fui checar que foi aberta uma CPI de coisas até mais graves feitas com crianças, e essa CPI foi engavetada só por votos da esquerda. Da Ilha de Marajó, uma outra, enfim. Investigações de coisas mais sérias, que eu nem posso falar aqui, mas vocês já sabem o que que é. Basta pesquisar Ilha de Marajó crianças, vocês vão achar o que que é. E basicamente a esquerda enterrou essa situação. Então, assim, o interesse deles em pegar esse caso do Felca é, obviamente, um interesse, uma cortina de fumaça, num momento político específico que poderia, digamos, ter uma discussão mais voltada para o Brasil ter uma estrutura normal, digamos assim. E não, agora o centro de tudo vai ser essa questão da adultização, que é horrível, o cara já foi preso, inclusive, né? O cara lá que ele denunciou foi preso. Não tenho nenhum problema em relação à denúncia em si. O que eu falo é, às vezes as pessoas têm um poder tão grande que elas não sabem, que elas estão achando que elas estão sendo paladinos da justiça numa coisa específica, que elas não pensam estrategicamente no contexto do que aquilo ia acontecer, entendeu? Então você se envolve numa bolha que você escolhe alguém para punir. O Daniel Penin fez isso, vocês lembram? Da Blaze, do Felipe Neto. Aí vem um contra-ataque forte em cima dele, como com certeza vai vir um contra-ataque do Felca, talvez do próprio sistema que ele beneficiou agora, entendeu? Porque na verdade ele é um cara bom, é um cara que sofreu muito na vida, se recuperou, atingiu um status muito grande. Só que assim, ele poderia ter feito essa mesma situação que ele fez de uma forma diferente, em um contexto diferente, que ele tivesse pensado antes. Ele foi por emoção. Eu tô vendo algumas pessoas falarem absurdo de que financiaram ele, não sei o que lá. Isso é óbvio que não é verdade. O cara fez o que ele sentiu no coração dele.
Mas sabe aquele ditado, no inferno tá cheio de boas intenções? Às vezes a gente precisa estrategicamente ver se é o momento e ver as consequências do que a gente faz. Tem algumas pessoas, que nem Felca, Nicolas Ferreira, são poucas pessoas, que elas conseguem parar o Brasil inteiro com um vídeo. E esse é um poder muito grande. E às vezes, mesmo fazendo uma coisa boa, talvez isso poderia ter sido feito de uma forma diferente. Tipo, num momento diferente, ou, digamos, de uma forma diferente. Porque o Felca, ele é neutro politicamente. Então, obviamente que ele vai ser atacado por um espectro, vai ser idolatrado por outro, ele vai ser colocado num jogo que não tinha nada a ver com o trabalho dele, entendeu? Então ele poderia, por exemplo, eh, ter procurado órgãos da justiça, sei lá, buscado entidades que realmente trabalham de forma séria contra isso, não políticos oportunistas que agora vão aparecer, vão fazer um teatro e daqui a 10 anos a coisa vai estar igual. E ele já pegou esse cara, a polícia já tinha investigado esse cara, entendeu? Então aqui eu não estou falando nada contra o que ele pretendeu fazer. Eu acho que ele pretendeu fazer uma coisa que ele sentia no coração dele. Mas é que estruturalmente o momento foi um momento que ele poderia ter feito de uma forma diferente, ao meu ver. Se ele tivesse pensado numa bigger picture, num cronograma maior do Brasil. Ou talvez, de verdade, porque eu sei que ele é um cara sincero, ele tenha subestimado o poder dele. Ele não achou que ele achou que essa denúncia podia pegar o cara lá, mas não que isso ia parar o Brasil inteiro, entendeu? Eu não acho que ele é uma pessoa vaidosa, não acho que ele é uma pessoa egoísta. Eu acho que é uma pessoa que talvez não ele tem, por isso que eu lá no começo falei aquilo de inocência, eu acho que ele tem uma certa inocência ainda e que isso pode ser usado contra ele em outras pautas. Então no futuro ele pode pegar, sei lá, tráfico de, sei lá, de vapor nas escolas e tal, e ele vai fazer o vídeo e ele vai se sentir o paladino da justiça, entendeu? Tipo, como que nem aqueles repórteres investigativos, tipo o Cabrini, olha, vai fazer o vídeo, vai impactar, ele acha que ele vai resolver o problema, mas aquilo pode ser usado para ser uma cortina de fumaça de atenção no Brasil inteiro, para uma coisa mais importante em termos de longo prazo de país, e depois de 6 meses, entendeu? Então, por exemplo, agora começou uma força-tarefa, daqui a um ano vai ter outra pessoa fazendo a adultização, entendeu? Então, porque as legislações, isso eu posso falar, existe legislação para punir tudo que ele estava criticando no vídeo. Então, um dos piores problemas do Poder Legislativo, se eu fosse fazer um vídeo isso ia ficar muito longo, é achar que a gente precisa legislar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem muita legislação boa que fica sendo relegislada ou, digamos assim, como vamos dizer, recauchutada, alterada, só para ter um novo nome que lançou aquela lei que já existia, entendeu? Então, isso acontece muito em véspera de eleição. Então, minha visão sobre a história, resumindo, é a seguinte: o Felpa é um cara sofrido, que tinha um sonho, e também vi também a questão dele, quantos anos ele ficou no YouTube tentando até chegar no sucesso, que superou várias barreiras, barreiras psicológicas, barreiras de timidez, barreiras de bloqueios emocionais. Agora ele alcançou o sucesso, ele está no topo, ele tem um poder financeiro que ele não tinha também, e ele quer fazer o bem com tudo isso. Só que o bem é um termo muito genérico. Então, às vezes, você acha que está fazendo bem, você vai fazer o bem momentâneo, só que aquele mesmo problema que você acusou vai voltar daqui a 6 meses, e na verdade aquilo foi usado como uma cortina de fumaça para não resolver problemas mais instrumentais. Problemas assim, digamos, de que as coisas deveriam ser feitas de uma forma balanceada no Brasil e hoje não estão. E assim, óbvio que ele não vai ver esse vídeo, mas eu sinto que você, Felco, tem uma boa intenção. Só acho que você não pode ser ingênuo das pessoas usarem o seu poder por outros caminhos. Entendeu? Porque é isso que está acontecendo agora, na prática. Você tem uma ausência de visão estratégica. Você está vendo aquele mal, só que você não está vendo um mal maior que pode ser extraído dali. Que nem o caso das bets. As bets foram denunciadas, teve a CPI. Hoje as bets estão mais poderosas do que nunca. Eu li uma notícia hoje, não tem tanto a ver com o vídeo, mas que o Flamengo vai ser patrocinado pela mesma bet do Palmeiras, que são os dois times que estão disputando praticamente tudo aí, Libertadores. É absurdo que isso aconteça. É absurdo até que se cogite que isso aconteça. E ninguém fala nada. E assim, um dos caminhos para você manipular milhões é o futebol, são os resultados. Enfim, por isso que eu falo que às vezes ele tem uma boa intenção, ele gera um resultado pequeno, momentâneo ali, que parece grande, mas a longo prazo aquilo não vai resolver nada. E assim, a gente ter instituições paritárias,
em que as pessoas possam legislar no confronto de ideias e abordar questões problemáticas como essa, talvez a longo prazo faça uma diferença maior. O Brasil não ser visto pela Europa, como já está acontecendo, eu vi uma declaração lá de um presidente que é holandês, que não tem nada a ver com o Trump também, que o Brasil está financiando, de certa forma indireta, a guerra da Rússia, comprando a guerra contra a Ucrânia. Então, assim, o Brasil não ser visto como uma Venezuela, como um financiador de ditaduras, e outras questões que estão acontecendo aí problemáticas, talvez seja uma coisa, um contexto mais macro, em que ele poderia encaixar o problema dele de forma estratégica, entendeu? Mas não. É, as pessoas às vezes ficam em bolhas e falam, putz, na minha bolha é isso que eu posso fazer, eu vou lançar um vídeo e vai dar certo, eu vou ajudar as pessoas. Eu acho que de coração essa foi a intenção, mas o tiro não saiu totalmente como planejado. Isso aí a gente já está vendo as consequências e aí depois você não tem mais controle sobre isso. Estratégia é uma coisa que você tem que pensar antes de ser lançada, não depois. E assim, é óbvio que a forma oportunista como tudo está sendo manipulado é lamentável, porque as vítimas e as crianças precisam ser protegidas. Só que, como eu disse, é só você pegar as votações anteriores sobre isso, pega também sobre o aborto, as votações que são feitas, você vai ver que não há um interesse verdadeiro em proteger ninguém. O interesse é sempre outro, é sempre manipulado. Bom, esse é o vídeo de hoje, não é o vídeo que eu queria fazer, não é um tema que eu gosto, sendo bem sincero, tá? Mas eu também não quero ficar alheio a essas coisas, porque esse tipo de coisa que parece uma coisa pontual, parece que é uma bolha denunciando um problema, está prejudicando a estrutura de um país inteiro. A visão que esse país está sendo visto fora do Brasil, os negócios, e negócio, gente, para quem não entende de direito empresarial, negócios representam desemprego, representam pessoas passando fome. A coisa não é uma brincadeira. Então, se você tem o teu dinheiro do foda-se, você não pode pensar só no seu mundinho, você tem que pensar que existem mais coisas acontecendo no mundo, ok? Bom domingo a todos, até a próxima.